Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Hoje, dia 28 de julho de 2020, mais uma aula de inglês. O que temos para hoje? Let's see. Hoje nós vamos começar a unidade nova, Unit 5, tá bom? E tem o título de Lost. O que será que é Lost? Vocês vão encontrar a unidade 5 nas páginas 48 e 49, tá? Se vocês preferirem, já peguem um caderno de inglês, caso tenha que fazer alguma anotação. So let's go, guys. Lost. Hey, J5, what happened? I waited for you for hours and you didn't show up. I'm sorry, Liam. I was going to meet you there, but many things got in my way. Oh, really? What happened? I was playing a video game and got so into the game that I lost track of time. Is that it? Then when I was leaving home, it started raining. When I got to the bus stop, the bus was leaving. So I took another bus and got completely lost. I didn't know where I was, so I started asking people how to get back home. I was waiting for you. Why didn't you text me or anything? I was trying to call you when the phone died on me. I was so desperate. I couldn't find any other way to reach you and there were no payphones around. Well, don't worry. You are new here and these things happen to everyone. After all, I was a little late too. Just be careful around and always charge your cell phone. Bom, o J5 estava perdido. Lost significa perdido. Hey, J5, o que aconteceu? Tava esperando aqui por você por horas e você não aparecia. Desculpa, Liam. Eu estava vindo te encontrar, mas muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Sério? O que aconteceu? Estava jogando videogame e perdi totalmente a noção do tempo. Nossa, já é essa hora? Bom, quando eu saí, começou a chover. Quando eu cheguei na parada de ônibus, no ponto de ônibus, o ônibus estava saindo. Bom, eu peguei outro ônibus e fiquei completamente perdido. Eu não sabia onde eu estava, então comecei a perguntar para todo mundo como voltava para casa. Eu estava esperando por você, por que você não me mandou uma mensagem ou qualquer coisa assim? Eu estava tentando te ligar, quando de repente meu telefone acabou a bateria. Nossa, fiquei desesperado. Eu não consegui encontrar uma outra maneira de conversar com você, de te contactar, porque não tinha orelhões, né? Olha, ao redor. Bom, não se preocupe, você é novo aqui e essas coisas acontecem. Afinal de contas, eu também estava um pouco atrasado, mas cuidado, preste atenção e sempre deixe seu telefone carregado. Alright. Bom, essa foi a história, né, da unidade 5. E aqui eu trouxe para vocês, novamente, tá? Lá as coisas que nós já estamos vendo sobre verbos regulares e irregulares. Sabendo que os verbos regulares, quando eles estão na afirmativa, nas frases afirmativas, eles recebem ED, né? E quando eles são irregulares, cada um toma a sua forma, cada um tem a sua forma de ser, nós temos que consultar a lista, né? Lembrando que toda vez que nós temos o auxiliar did na frase, o verbo volta para sua base form, ou seja, perde todas as suas terminações. Isso acontece em frases afirmativas, sejam com verbos regulares ou com verbos irregulares. Verbos conjugados são verbos nas frases afirmativas. Somente prestando atenção que os regulares recebem ED e os irregulares, segunda coluna da lista. Muito bem. Nas negativas, eu preciso necessariamente do didn't ou did not, se eu for usar full form. Nas interrogativas, obrigatoriamente o auxiliar did, antes do sujeito.
e a base form em qualquer uma das duas frases, sejam elas negativas ou interrogativas. Então, eu tenho aí, she didn't buy a nice car, é uma frase negativa, tá? Eu usei o auxiliar didn't no caso, e a base form by. Portanto, o meu verbo perdeu a sua terminação, a sua conjugação. Ele é irregular, de bought, ele passou a ser by novamente, porque eu tenho auxiliar did. Did she buy a nice car? Eu também usei did, eu precisei usar o auxiliar did, meu verbo voltou para sua base form, coluna 1 da lista, frase interrogativa. Lista, tá aqui para vocês novamente. Primeira coluna, infinitive, ou seja, base form. Segunda coluna, a coluna que vocês vão usar, coluna conjugada dos verbos irregulares para serem usados nas frases afirmativas. Terceira coluna, por enquanto, vamos esquecer. Quarta coluna, a tradução do referido verbo, certo? Esta é a lista de verbo de vocês. Frases afirmativas, necessariamente eu preciso dela, porque eu vou consultar a segunda coluna. Frase negativa e interrogativa, não preciso dela? Em partes. Se você tem que voltar o verbo para a base form, você tem que saber qual é o verbo que está ali conjugado e voltar para a primeira coluna. Bom, a gramática da unidade 5, falaremos de past continuous tense. Pessoal, novamente nós vamos falar sobre passado, mas agora é um passado contínuo. Lembra do present continuous? Nós vimos no 7º ano, tá? O present continuous, lembrando que todas as vezes que eu uso continuous, todas as vezes que eu tenho continuous num tempo verbal em inglês, eu estou falando de ing. ing em verbos só existe em inglês se eu tenho o verbo to be. Lá no presente contínuo, eu usava am, are ou is, mais qualquer verbo com ing. I am studying, eu estou estudando, né? Então, eu tenho am, verbo to be, studying com ing. Agora, eu vou falar de past continuous. Bom, se você falou que eu tenho continuous, eu tenho ing, então eu tenho ing? Sim, vocês têm ing. Só que agora vocês têm verbo to be no passado, tá? Porque eu estou falando de past continuous. Então, eu tenho ing sim no verbo principal, mas eu não tenho que ter verbo to be para ter ing, só que agora eu tenho o verbo to be no passado. Was, were, mais qualquer verbo no passado, no ing. Então, I was studying, eu estava estudando, tá? Was e were, mais qualquer verbo com ing. Só que esta gramática nós vamos detalhar na próxima aula, tá? Eu trouxe para vocês o passado do verbo regular e dos irregulares para vocês saberem que nós já estudamos isso daí e que isso daí agora não vai ter nada a ver com o past continuous tense, porque agora nós vamos falar de verbo to be novamente, tá? E ing em qualquer verbo, certo? E verbo to be, sozinho, ele dá conta de tudo. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ou seja, eu não vou usar did aqui? Não. Eu vou usar o próprio verbo to be. O was e o were, tá? Essa gramática detalhadamente na próxima aula. Ok, pessoal? Mas o que eu quis mostrar para vocês eu já quis situar vocês que nós vamos falar sobre passado contínuo. Algo que estava acontecendo num determinado momento lá no passado. Por exemplo, se alguém me perguntar assim, o que você estava fazendo ontem às 7 horas da noite? Olha, porque você estava fazendo ontem à noite às 7 horas. Eu estava jantando. Eu tenho um momento exato do passado, ontem às 7 da noite, e eu quero falar que eu estava jantando. Então, I was
having dinner. Se eu fosse falar isso em inglês, tá? Eu tenho verbo to be, was, having, verbo com ing. Então, eu tenho past continuous tense. Muito bem. Bom, para a aula de hoje, nós iniciamos unidade. Quando a gente inicia a unidade, vocês têm as 2 páginas, né, do início da unidade para resolver exercício que geralmente não traz gramática. Por isso que eu vou focar na gramática a aula que vem, para a gente resolver as 2 primeiras páginas do início da unidade, que não traz a gramática, e aí sim, para a semana que vem, que nós vamos falar sobre a gramática, eu detalho para vocês o uso do past continuous tense. Exercícios, então, das páginas 48 e 49, exercício 1, 2 e 3, tá? O exercício 1, vocês vão voltar na historinha, na tirinha, na história que eu li e falei para vocês o que estava falando. Responder true or false, tá? Verdadeiro ou falso. O segundo exercício, vocês vão responder de acordo com a história também. Como que o Liam mostrou interesse no que o J5 estava contando para ele? Qual estrutura, qual expressão o Liam usou para mostrar esse interesse no que o J5 estava contando para ele? O terceiro exercício, também de acordo com a historinha, vocês vão colocar os eventos em ordem de acontecimento. Primeira frase ali, foi a primeira coisa que aconteceu na história? Você vai colocar o número 1. Não, não foi. Então, você vai procurar ali qual foi o primeiro acontecimento da história, colocar número 1, depois procurar o segundo, 2 e assim por diante. Colocar os eventos, tá? Os fatos em ordem de acontecimento. Na página 50, vocês têm o exercício 4. No exercício 4, vocês têm uma cruzadinha já completa, já feita, tá? Aí vocês vão encaixar os verbos da cruzadinha nas atividades correspondentes. Então, vocês têm ali, por exemplo, no número 1, espaço e escrito the bed, a cama, arrumar a cama. Onde? Qual o verbo que é que me fala arrumar? Você vai lá na cruzadinha, procurar esse verbo e colocar no espaço. O número 2, por exemplo, fala de espaço, the bus, ou seja, pegar o ônibus, tomar o ônibus, né? Qual o verbo ali na cruzadinha que tem esse significado de pegar o ônibus? Você vai procurar e vai encaixar ali no espaço. E assim por diante até o verbo número 9, tá? Ok, guys? Muito bem. Bom, essa foi a proposta da aula de hoje, tá bom? E os exercícios propostos para a aula de hoje também. Façam como tarefa, na nossa aula ao vivo eu vou corrigir, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida de vocabulário ou do que nós tratamos aqui, que foi talvez algo já falado, mas ainda tá com dúvida, sem problema, perguntem na aula, tá bom? Pra gente poder passar para essa gramática nova, past continuous tense. Ok, guys? Finish for today, okay? Have a nice day. See you later. Bye bye.